Fala galera, olá a todos, a todas. Estamos aqui em mais um vídeo sobre Yoga Sutra. Hoje a gente vai falar sobre Ishvara Pranidhana, que é essa grande entrega para uma deidade, mas no sentido daquele que governa, no sentido para algo que está além do nosso controle. Então a gente tem construído aí uma narrativa, né? Patanjali constrói, a gente está aqui começando a absorver um pouquinho dessa narrativa para conhecer melhor a nossa mente, para transformar melhor a nossa mente. Então aquela recapitulação, ele começa apresentando a mente, perdão, estou um pouco resfriado hoje, apresentando um pouco o olhar que a gente vai construir, né, para o que está acontecendo aí dentro. E aí depois ele começa a falar sobre a prática de yoga. A prática como o fazer o que precisa ser feito e o abrir mão daquilo que está prendendo a gente. Lembra Pyasa e Vairagya. Ele diz que a prática acontece de pouquinho em pouquinho, né? Tem uma construção para o processo da prática. Ela é feita em kramas, então do grosseiro para o sutil. E ele fala da pedagogia da prática, que foi o nosso último encontro, que é essa ideia de vai do grosseiro para o sutil, mas começa de onde tem conexão, nutre essa conexão, para daí surgir o vigor, daí as coisas irem se desenrolando. Então não começa na marra, vai na manha. Para hoje ele falar sobre um atalho, uma outra parte do Yoga Sutra, do 23 até o 29, que é como se fosse um atalho. Eu vou explicar melhor hoje para vocês isso. Mas que é muito inspirador também. Então vamos lá, vamos fechar os olhos? Fecha os olhos, coloca alto, se coloca alta. E observa. Começa nessa mesma pedagogia do yoga, observa o que está acontecendo aí dentro, como que está o seu corpo hoje, como que está a sua paisagem mental, se ela está mais estimulada ou se ela está mais letárgica, ou se ela consegue ver tudo com uma certa clareza. E aí constrói uma estrutura. Constrói pequenos encaixes com o corpo, vai ajustando o peso do corpo, deixando ele pesar melhor um pouco para um lado, para o outro, para trás, para frente. Como se fosse criando um ponto de equilíbrio. Você vai interagindo com o que você observa. E para encontrar esse novo equilíbrio, talvez você tenha que se permitir sensações diferentes, se permitir sair do hábito. Às vezes a gente sente até que está um pouco torto se reajustando. Investiga. Para a gente começar essa nossa prática, esse nosso estudo, mas lembre que o mais importante, onde a gente está mirando nisso tudo, é nessa conexão interna. É uma intenção, é uma atitude interna. Se dedica um pouco a ela. E eu vou criar o cântico como se fosse uma paisagem. O cântico, ele envolve a gente ajudando a resgatar essa memória, ajudando a resgatar esse lugar de aconchego interno, esse lugar de conexão. Sahana vavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavahaihi. Shanti, Shanti, Shanti.
E devagar vai abrindo os olhos, para que a gente possa começar esse estudo desse lugar de coração para coração, esse lugar onde a gente se permite se expressar e sentir de uma forma cada vez mais sincera aos pouquinhos. Aproveita que tá frio, que é como se a gente tivesse aquele abraço aqui constante, né? Em volta da gente, para trazer essa sensação que a gente está conversando, que eu estou tentando construir uma narrativa aqui, é nesse campo sensorial, no sentir, no que a gente sente e como a gente mexe e interage com o que a gente sente, o que é bem desafiador. Então, vamos lá, Sutra 23. Ishvara Pranidhanatva. Então aqui, ele coloca já esse finalzinho, que é uma ideia de possibilidade, trazendo que isso é um atalho, um atalho, é um professor que fala, né? Mas essa ideia de que a gente pode seguir ou não esse caminho. Ele não está especificando aqui para quem quer o caminho do yoga, isso é uma necessidade, é uma possibilidade. Tem outras coisas mais para frente que ele fala, olha, se você escolher o caminho do yoga, você tem que fazer isso. Aqui não necessariamente. E aí ele coloca Ishvara, que é um termo também muito bonito, porque abre. Ele podia colocar aqui, não sei, Shiva, poderia colocar aqui algo mais expressivo da filosofia hindu, mas ele coloca Ishvara como aquele que governa. Então a ideia é mais dar um senso de pertencimento a algo maior do que a gente mirar num deus ou numa deusa específica. Já tem uma história que eu acho muito bonita e muito inspiradora. Tem duas, na verdade. Uma de Krishnamacharya, que é um dos mestres da minha tradição. E ele era bem devoto, assim, na tradição dele, né? Hindu. Então, era uma coisa... Falo que ele era até bem quadrado, assim, nessa perspectiva, na prática dele. Mas ele foi aprender o Alcorão para poder ensinar uma outra cultura que na Índia tem até bastante atrito, para que aquilo chegasse mais no coração da pessoa a partir da filosofia, a partir das crenças dela. Porque o Yoga Sutra não está falando de uma crença específica, ele está falando de um mecanismo da mente que pode ser direcionado para tudo. Então não importa se está na cara do hinduísmo ou na cara de uma filosofia, de uma religião muçulmana, não importa muito. A questão é aquilo chegar no seu coração. Então ele foi buscar uma linguagem muito diferente da dele para tentar tocar e conversar com a pessoa de uma forma sincera ali, sabe? Eu acho isso muito bonito. Tem uma história também de Desikachar, que tinha amigos muçulmanos, e ele foi no evento de yoga, foi chamado para palestrar no evento de yoga, e tinha um símbolo grande do Om atrás. E aí ele falou, cara, eu só vou palestrar se tirarem o símbolo do Om. Não porque eu não me identifico com ele, mas porque o meu amigo aqui, ele vai conseguir me escutar melhor, né? Ele vai conseguir estar mais aberto para isso, se não tem uma figura da minha religião, né? Da minha identificação religiosa aqui por trás. Eu dei a minha cara para a história, né? Eu não lembro muito bem das histórias, mas eu quero tentar passar a mensagem dela, né? Que é a gente tirar um pouco as coisas religiosas que causam brigas para a gente achar pontos em comum, mas que estão na dinâmica da mente aqui por trás que todos os seres humanos têm, né? Então eu acho isso muito bonito. Então a ideia aqui é Ishvara, como aquele que governa, com uma outra frase que usa Krishnamacharya para terminar as citações, que eu também acho muito impactante, que é, não importa se Deus existe ou não, mas se a gente acredita nele, faz toda a diferença. No sentido de quando você acredita, a sua mente acredita que tem uma força maior organizando ou desorganizando, enfim, regendo isso tudo, isso mexe internamente aqui com o nosso ego ou com a nossa
forma de controle ou intenção de controle comum. Então percebe que é muito mais tentar dialogar com a nossa mente por várias interfaces para tentar desarmar ela. Então, Ishvara, essa coisa que governa. Pranidhana é uma forma de relação com ela, que também é muito bonito, assim, no sentido. Pra é com leveza, ni é com continuidade, dhana é aqui com aceitação ou rendição. Então não é aquela negociação que normalmente a gente está acostumado, né? Ah, você me dá isso aqui que eu quero, né? Que me dá essa casa, me dá uma promoção no trabalho, que eu vou estar aqui rezando um montão para você, sabe? Ou que eu vou ser uma pessoa justa e boa. Ou se eu for uma pessoa justa e boa, eu vou pro céu, eu vou pro paraíso lá com as 100 virgens, ou vou conseguir isso e aquilo, sabe? A ideia não é essa negociação, a ideia é uma rendição ao que quer que apareça e um movimento constante de aceitação, de entrega, porque a gente se coloca nesse lugar de entrega. Dhana. Então é muito bonito, assim, mas muito difícil, é algo muito elevado. Esse Bhakti Yoga, né, essa devoção constante é algo muito elevado. Diego, até eu estou olhando aqui a imagem de um abismo, né? Tem um abismozinho com uma água embaixo, a gente está lá em cima do abismo, aí tá falando, ó, o atalho é aqui, se joga e acredita. Eu me jogo. Queria conseguir me jogar, né? Mas se eu me jogar seria mais por um impulso desafiador do que por uma aceitação, uma rendição e uma entrega. Então é uma questão que a gente tem que ir lapidando a nossa mente, mas que pode servir de inspiração pra gente, tá bem? Então aqui, esse sutra, ele é muito um convite que a gente vai ver bastante no segundo capítulo, como um niyama, por exemplo, ou como uma parte de Kriya Yoga, quem já conhece um pouco de yoga, como essa forma de entrega dos frutos da ação, que é muito importante, né, pra gente não ficar preso. Um pouco de vairagya, que a gente conversou. Então esse é o nosso antídoto pro ego. E aí ele continua falando um pouco mais sobre isso. No 24, ele fala Klesha, Karma, Vipaka, Ashayaihi, Aparamrishtaha, Purusha, Vishesha, Ishvara. Então, ele aqui é até um momento onde tem uma separação do yoga com algumas escolas lá da cultura hindu, da cultura védica, né? Melhor, da cultura védica, que ele fala que existe um Purusha Vishesha. Então é um Purusha, uma coisa que governa, é diferenciada. Então tem a ideia no yoga de que todos nós temos um Purusha interno, tem aquele que vê, né, Madrashtohu, que a gente falou lá no terceiro sutra, e tem Prakriti, tem a matéria. É como se tivesse uma coisa mais elementar e Prakriti e matéria que se fundem. Só que ele está dizendo aqui que existe um Purusha Vishesha, um Purusha diferenciado, que é esse que governa, e que ele está além do ciclo de Klesha, Karma, Vipaka e Ashayaihi. Então aqui tanto ele traz essa ideia de algo diferenciado, quanto ele apresenta essa ideia do ciclo de Karma e Klesha, que a gente já ouviu falar bastante, né, no ciclo do Karma, mas essa ideia de que quando um klesha, que a gente vai ver também lá pra frente, uma causa de aflição, é a intenção por trás das ações, é a intenção por trás de karma, que é a ação, a gente vai ter um fruto semelhante, um vipaka semelhante. E isso vai gerar uma impressão, uma marca no nosso sistema, um samskara, um condicionamento, que vai virar e impulsionar um klesha. Ou seja, se você planta algo a partir de uma intenção aflituosa, isso vai gerar uma marca aflituosa que vai reforçar essa sua ação aflituosa. Então fica num círculo caótico, né? Mas, por outro lado, se eu planto algo a partir de um lugar de mais luminosidade,
eu vou gerar um fruto com maior luminosidade e eu vou colher. Isso vai ficar, é uma marca que está aqui presente. Ou seja, o que você está cultivando enquanto hábito? Eu já falei isso em algum momento também nessas aulas. A prática de yoga é viver com consciência. Então eu estou aqui consciente, criando hábitos, plantando frutos mais luminosos, para eu estar refinando a minha intenção por trás. Eu posso fazer coisas super bonitas para o mundo, super aceitáveis para o mundo, mas partindo de um lugar de ego, né? Eu quero parecer a pessoa maravilhosa, eu quero isso e aquilo. Pode ser bom em alguma escala, assim, bem grosseira, mas você ainda vai estar gerando frutos aflituosos de ego e de criar a imagem perfeita, etc e tal. Então, se você pode partir daí e vir refinando, né, que é a proposta da prática, para que a intenção que parte do seu coração seja algo cada vez mais puro, cada vez mais natural, cada vez mais sutil e luminoso. E esse é um desafio também. Mas aqui eu tô só dando essa ideia de ciclo do karma, né? Que não é, eu fiz algo ruim e eu vou sofrer algo ruim como punição divina. A ideia não é essa dentro da perspectiva do yoga. Pelo menos não como foi me passado pela minha tradição. A ideia é, cara, você fez algo ruim, que partiu de um lugar ruim, melhor, né? Partiu desse lugar aflituoso, isso cria uma marca no seu corpo. E você vai ficar procurando coisas a partir dessa marca. Você vai interagir com as coisas a partir dessa marca, que é aflituosa. Então vai acabar gerando aflição. Sabe aquela pessoa que está toda caótica, toda bagunçada, ela vai interagir com outras pessoas de uma forma bagunçada. Ela não vai ter clareza, vai interagir com os pensamentos e com as escolhas de uma forma bagunçada. Ela vai escolher alimentos de forma bagunçada. Então tudo isso vai interferir e vai alimentar essa bagunça que está acontecendo. Então fica uma coisa que se retroalimenta. A gente procura espaços aí, e aí tem toda a pedagogia do yoga, né, para alterar esse sistema de funcionamento da mente, né, de ciclo do karma, de klesha karma. Então aqui ele está apresentando que existe algo para além disso. Falou uma proposta de relação com esse algo além disso. E o 25, é o último que eu vou estar apresentando hoje, ele também é muito bonito, em especial para essa nossa cultura ocidental. Também eu acho que eu já falei um pouco disso. Que ele fala que, eu vou cantar para vocês, Tatra Nirati Shayam Sarvagnya Bijam. Bijam é semente. Aqui ele está falando que Ishvara, esse que governa, ele é a semente de toda a sabedoria. E aí isso, nossa, dá para falar um montão disso, né? Mas como que a gente está acostumado a buscar e a se nutrir de uma sabedoria intelectual. Aqui Ishvara é meio que, é como Shraddha, né? Como trouxe um pouco de Shraddha, só que você está direcionando essa fé, essa abertura para algo que governa, para um todo. Entendendo que a nossa mente ela não dá conta de tudo. Ela consegue entender algumas coisas, bem pouquinhas, assim, bem pouquinho mesmo. E aí ela, compreendendo que ela não dá conta de tudo, ela se abre para uma experiência, ela se abre para se conectar com um conhecimento que é distinto. É algo sutil, assim. É um conhecimento que não é esse conhecimento racionalizado. É um conhecimento sentido e intuído, na verdade. Então aqui é meio que uma instrução e uma provocação para qual tipo de conhecimento que a gente está buscando. Eu conheço tantas pessoas super inteligentes, mas que vivem tão mal. Assim, você olha para ela, você vê que ela não está bem. Conheço tantas pessoas super inteligentes fazendo e transbordando uma coisa tão tensa e tão agitada e tão aflituosa, né? Então, que inteligência é essa? E por outro lado, eu conheço pessoas que
dentro da nossa visão de mundo, do nosso senso comum, não são aquelas pessoas super racionais, super intelectualizadas, que conseguem acessar, discutir coisas profundas e filosóficas, né? Mas que passam uma tranquilidade, passam um brilho, passam uma coisa assim que você sente, você não consegue nem explicar direito, mas você sente. E que a própria vida da pessoa se organiza de uma forma inspiradora, que você sente. Percebe? Então, que conhecimento que você está mirando, que você está se nutrindo, que você está se dedicando. Como ele transforma a sua vida. Como que ele transforma esse ciclozinho de klesha karma, né? De ação, de aflições, de frutos e de ação. Então, é algo assim pra gente cuidar bastante de nutrir coisas, informações, né? Criar estrutura na nossa vida, estrutural mesmo, né? Trabalho, família, rotina, enfim. Uma organização estrutural na nossa vida para poder se dedicar a conhecimentos que nos nutrem e nos abrem para essa coisa mais elevada. Isso eu não estou falando de uma igreja ou religião específica, eu não estou falando de ter um altarzinho em casa, eu não estou falando nada disso. Pode ser até ler um livro super intelectual, mas de coisas que te remetam a essa abertura, essa luminosidade interna. Então, altares, igrejas podem super ajudar, como podem, dependendo da pessoa e dependendo do contexto, ser um problema. Isso é um lugar onde você fica super apegado, achando que... A gente cansou de ver isso na história, né? Aquela forma de ver e de acreditar é a melhor e que tem que ser daquele jeito, todo o resto está errado, e você fica violento, fica, enfim, fazendo um monte de besteira por aí. Então, a gente não está falando sobre regras, não está falando sobre coisas que devem ou não devem ser feitas, está falando sobre sentimentos para serem acessados. O que você vai fazer, cabe a você. Mas mira aí, percebe? Isso faz toda a diferença. Claro que num primeiro momento é legal ter professores, ter referências, ter espaço, ter sangas, né? Ter grupos que estão mirando na mesma coisa para te ajudar a ir entendendo e sentindo e criando essa estrutura. A gente fazer tudo sozinho, não deve, né? Hatha Yoga Anushasana, no primeiro sutra lá. A gente está junto, a gente tem uma tradição. Mas o processo de aprofundamento disso ele é muito individual. Beleza? Então, qual foi a ideia assim para trazer hoje, né? É meio que direcionar essa abertura, essa charada que a gente falou no último encontro, para esse que governa, esse governo, essa força maior tá aqui, com uma forma de abrir mão do nosso controle, não abrir mão da nossa responsabilidade de ação, né? Da nossa dedicação numa ação direcionada para as coisas. Lembra que a Abhyasa Vairagya vieram antes, assim. Então, tem aquilo lá. Mas eu vou direcionando a minha abertura para o que está além do meu controle. Eu faço o que me cabe, eu abro mão do que eu preciso abrir, né? Queremos lá um Abhyasa Vairagya, mas eu entrego os frutos. Não me cabe, eu não controlo as coisas. Eu posso fazer tudo e amanhã cair um meteoro aqui, acabou o guia, acabou a terra, acabou tudo. Pode acontecer várias coisas que eu não controlo. Eu consigo cuidar um pouco do que está aqui dentro, como vai sair. E ainda muito pouco. Tem várias coisas me atravessando aqui que eu não controlo. E a partir do momento que saiu, eu não controlo nada. Nada. Então não quer dizer que eu vou fazer as coisas sem dedicação. Pelo contrário, eu vou ter muita dedicação. Só que eu vou entregar os frutos. Foi um pouco que a gente falou, acho que em Vairagya. Que eu até propus a gente fazer o canto, né? O canto se entregando. Esse depois vocês vão ver que é o Kriya Yoga. É Tapa Swadhyaya
ação, uma investigação, se a ação está sendo bem direcionada, e um Ishvara Pranidhana. São as três, são os pilares ali da prática de yoga. É o primeiro sutra do segundo capítulo. Então é isso. Hoje eu propus para a gente fazer essa investigação dessa força que governa e como está a nossa relação com isso. De deixar as coisas fluírem no seu movimento. Qual é o tipo de conhecimento que a gente está buscando e como ele nutre a gente, para a gente permitir que Ishvara, essa fonte de sabedoria, possa estar em tudo, né? Numa garrafa, num beija-flor, numa pessoa, em tudo, mas vindo lá pro coração. Pode passar pela cabeça às vezes, se a digestão funciona melhor, né? Mas chegando lá no coração. Beleza? Falei a beça. Vamos cantar um pouquinho. Então vamos fechar os olhos. E aí começa sentindo o seu corpo. Sente a limitação. Sente o contato do seu corpo com o ambiente. Percebe o chão tocando seu quadril, tocando suas pernas. Percebe a roupa tocando sua pele. Percebe o ar tocando a sua pele. Percebe o calor interno do corpo, como se tivesse um preenchimento. Se estivesse preenchendo o seu corpo. E aí é como se essa linha que separa o seu corpo do ambiente desaparecesse. Como se esse calor que antes estivesse retido aí dentro, agora ele se expande. Como se você se diluísse no ambiente. Nós somos só um instrumento nessa grande orquestra. A gente consegue ter a nossa atuação afinando constantemente o instrumento para estar cada vez mais em sintonia com essa grande orquestra, mas a gente não é um maestro. Então, vamos cantar o Yoga Sutra, cantem comigo, como se a gente estivesse nessa orquestra, eu daqui, vocês daí, buscando a nossa afinação, mas se entregando para o tudo, se entregando para o fluxo dessa música, para o fluxo que a gente não controla. Então vamos lá. Eu vou seguir do mesmo jeito, os 3 últimos sutras, a gente canta por partes. Atha samadhipadaha Atha yoganushasanam Yogaha chittavritti nirodhaha Tada drashtuhu swarupe avasthanam Vrittisarupyam itaratra Vrataya panchatayyaha klishtaha Pramana viparyaya vikalpa nidra smrtayaha Pratyaksha anumana agamaha pramanani viparyayo mityagnanam atadrupa pratirtham shabdanyananupati
vastu shunyo vikalpaha abhava pratyaya lambana tamovritir nidra anubhuta vishaya asampramoshaha smritihi apyasa vairagyabhyam tanirodhaha tatra sthitau yatnobhyasaha satu dirghakala nairantarya satkara adara asevito drithabhumihi drishtanushravika vishayavatrishnaśya vaishikara samnya vairagyam tatparam purushakyatehi gunavaitrishyam vitarka vichara ananda asmitarupa anugamate sampragnataha virama pratyaya abhyasa purvaha samskara sheshaha anyaha bhava pratyayo videha prakratilayanam shraddha virya smriti samadhi prajna purvaka itarisham tivra samveganam asanaha mritu madhya adhimatra tatopi visheshaha Ishvara pranithanadva Ishvara pranithanadva. Só vocês. Klesha karma vipaka ashayaihi aparamrishtaha purusha vishesha ishvaraha. Separar em dois esse, né? Vocês cantam comigo essa e depois vocês cantam sozinhos, eu faço um silêncio. Então, Klesha karma vipaka ashayaihi. Só vocês. E agora a segunda parte. Eu canto, depois a gente canta junto, depois só vocês. Aparamrishtaha purusha vishesha ishvaraha. Gente, junto. Aparamrishtaha purusha vishesha ishvaraha. Só vocês. Se tiver dificuldade em alguma palavra, essa palavra é difícil, né? Paramrishtaha. Às vezes fala ela primeiro e depois canta. Fica mais fácil. Aí dá aquela pausa lá no vídeo para ver que é gravado. Vocês conseguem ver bem. Tá bem? Vamos para a última. Sa, esha, purvesha, mapi guruhu, kalena navachedate. Juntos. Sa, esha, purvesha, mapi guruhu, kalena navachedate. Só vocês.
E fecha os olhos um pouquinho. Observe esse lugar interno. Lugar interno no sentido de quais são os pensamentos que te atravessam. É um pensamento de cobrança, ou é um pensamento de acolhimento, ou é um pensamento que decanta, que nem dá para falar direito qual que é. E qual é a sensação interna? Isso é uma sensação de agitação, como se o corpo estivesse sacudindo. Isso é uma sensação de assentamento, o corpo ele se assenta, ele se acalma. Ou qualquer outra sensação que surja. Investiga, acolhe, aceita. Lembra, pranidhanatva. É construir uma aceitação, não no sentido de abaixar a cabeça para tudo que atropela a gente, mas de aceitar o momento. E aceitando o momento, a gente consegue ter mais firmeza para agir sobre ele. Então aceita. Não briga com ele. Devagar vai abrindo os olhos. Então hoje eu atropelei um pouquinho mais o tempo, me empolguei. Obrigado por quem estava aí, por quem está aí assistindo. Espero que tenha sido inspirador pra gente abrir um pouco esse nosso coração. Abrir mão um pouco desse controle. E até semana que vem. Obrigado e até a próxima.